Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Diário de Maria. Já vou começar te fazendo uma afirmação. Você sabia que nem todo medo que você sente vai acontecer? Mas você sabia também que muitas de nós estamos vivendo como se ele já tivesse acontecido? Só que viver dessa forma trava os nossos relacionamentos, as nossas decisões, os nossos sentimentos, trava a nossa vida. Por isso que o tema do vídeo de hoje é: nem todo medo se torna realidade. Só que antes de entrarmos no tema, nós precisamos entender um pouco mais sobre a história de Jacó. Nós vamos continuar em Gênesis 33, que é onde a gente vai aprender um pouco mais o que é que aconteceu entre Jacó e seu irmão Esaú. Jacó e Esaú eram gêmeos e no momento do nascimento, Esaú era o filho que nasceria primeiro. Ele nasceu primeiro e Jacó nasceu agarrado no seu calcanhar, porque desde o ventre da sua mãe, Jacó já queria, receber a bênção, ele já desejava ser ali o primeiro. Ser o primogênito naquela época significava muito status, riquezas, bênçãos abundantes. Então, naquele povo, naquele período, era muito importante ser o primogênito. E não foi Jacó, foi Esaú. Com o passar dos anos, eles cresceram. Esaú era o homem que trabalhava no campo, trabalhava fora de casa. Já Jacó era o homem que trabalhava dentro de casa. Ele cozinhava, cuidava dos afazeres internos. Com isso, Jacó ele tinha mais oportunidade de pensar, de observar, de montar estratégias. Um dia, Esaú chegou em casa extremamente cansado, com muita fome, do trabalho no campo, e foi aonde Jacó viu que tinha uma oportunidade de, naquele momento, ele ganhar a primogenitura. O que ele propôs para o seu irmão Esaú? Você me dá o seu direito de primogenitura e eu te dou, em troca, um prato de comida, vou te alimentar. E Esaú, naquele momento, nem estava se importando para que servia seu primogênito e fez a troca. Os anos se passaram e Isaac, o pai deles, foi ficando velho, já estava cego e sentiu a necessidade, então, de abençoar Esaú pela sua primogenitura. Rebeca, a mãe dos dois, como sabia que tinha acontecido essa troca, esse acordo entre eles, ajudou com que Jacó enganasse o seu pai. Então, eles pegaram uma pele de animal, colocou ali no braço de Jacó. Como o seu pai estava cego, ele ia apertar a mão ali, o braço, para poder dar a bênção. Quando ele fez, Esaú, então a gente entende que era um homem muito peludo, quando ele fez, ele achou que de fato era Esaú e abençoou Jacó com todas as bênçãos do primogênito, que seria para Esaú. Quando Esaú chega, fica sabendo do que aconteceu, ele fica furioso, e ele promete, ele ameaça mesmo que vai matar Jacó. É por isso que Jacó fugiu, que nós aprendemos lá no episódio passado, que ele fugiu, encontrou aí as suas esposas e aconteceu tudo lá na casa do seu tio Labão, que nós não vamos mais entrar nessa parte. Se você não sabe dessa parte da história, volta no capítulo anterior, tá bom? Mas para esse episódio nós vamos até aqui. Então, para resumir, Jacó conseguiu a primogenitura de Esaú, porém acabou fugindo, porque Esaú ficou muito bravo e ameaçou matá-lo. Primeiro ensinamento que nós vamos tirar desse trecho da história é sobre a lei do plantio e da colheita. Então, se a gente observar, Jacó, ele fez um acordo com o seu irmão. Tem muitas pessoas que, quando interpretam essa parte da história, fala que Jacó roubou a primogenitura de Esaú, mas de fato ele não roubou. Ele fez um acordo injusto, mas foi um acordo. Porém, ele usou da fraqueza do seu irmão, daquele momento de vulnerabilidade para conseguir o que ele queria. E em um momento depois, se vocês recordarem, o que aconteceu com ele? Labão fez a mesma coisa para ele. Usou um momento de fragilidade onde enganou ele ali ao entregar Lia e não Raquel como sua primeira esposa. Ou seja, Jacó colheu exatamente o que plantou. E aqui fica o maior ensinamento, um dos maiores ensinamentos que a gente tira desse episódio. O que você planta nas pessoas acaba voltando para você. Omar, mas e um exemplo prático dos dias atuais, de plantio e colheita, trazendo essa história aqui de Jacó? Pode ser quando nós manipulamos alguém dentro de um relacionamento.
quando a gente é injusto, quando tomamos decisões erradas só porque ninguém está vendo. E aí, muitas vezes, isso parece dar certo no começo, por um breve período de tempo, mas sempre vai voltar para nós. Tudo que nós fizermos, tudo que nós plantarmos, sempre vai voltar. O segundo ensinamento é sobre a nossa mente nos sabotar. Porque só para finalizar essa parte da história de Jacó, em um determinado momento, Deus dá uma ordem para que Jacó volte para sua terra, que foi onde ele fez os acordos com Labão para parar de trabalhar, lembra? E nessa volta, quando Jacó está a caminho, que Esaú fica sabendo que ele está voltando, Esaú vai ao encontro dele com 400 homens. Jacó, na sua mente, já começa, meu Deus, é um exército. O que Jacó faz? Ele faz ali uns movimentos estratégicos. Separa suas esposas com seus filhos, manda alguns presentes na frente para Esaú, mas mesmo ele tendo uma promessa de Deus, que Deus estaria com ele fica com medo, né? E ele começa a pensar uma série de coisas durante o caminho, porque imaginem vocês, 400 homens e um irmão com muito ódio vindo na sua direção. A mente dele começou a sabotá-lo. Muitas vezes nós também nos sabotamos, também criamos cenários na nossa mente que nem existe. Então, na maioria das vezes, você não está travada, você está se sabotando. Vou te dar um exemplo prático de sabotagem. Eu, por exemplo, na época que eu ainda estava como mãe solo, cuidando dos meus 3 filhos sozinha, eu coloquei na minha cabeça que eu nunca mais ia conseguir namorar com um homem que não tivesse filhos, com um homem da minha idade ou com um homem às vezes um pouquinho mais novo. Por quê? Porque eu me sabotava o tempo todo falando, nenhum homem vai querer uma mulher com 3 filhos. A pessoa vai preferir namorar uma mulher sem filhos do que com filho. A minha realidade é difícil. E com isso, eu quase perdi o meu relacionamento com o meu marido. Porque, além de tudo, quando eu conheci, eu já fui armada, né, falando para ele que nunca mais eu ia ser mãe de novo, que eu não teria outro filho, que se ele quisesse ter um outro filho, ele precisava procurar uma outra mulher, que era muito mais fácil um relacionamento com uma mulher que não tinha filho do que comigo. Então, olha para vocês verem como a nossa cabeça vai nos sabotando. Eu não parei nem para pensar o que ele achava. Eu simplesmente comecei a me sabotar. Tanto que eu já tinha 3, né, gente? E a gente ainda tem mais um. Formamos uma família com 4 filhos. Olha para vocês verem como realmente eu me sabotava o tempo todo. Então, quando você perceber que está se sabotando, que é viver antecipando a dor, quando você age baseada no medo, tenta se lembrar que nem tudo que pensamos é verdade. Muitas vezes a nossa mente está nos enganando. Como esse exemplo que eu usei aqui meu. Uma pergunta prática que você pode fazer também é: isso está acontecendo mesmo ou eu estou imaginando? Vai te ajudar a parar a sabotagem. Agora a gente vai tirar mais um ensinamento que é sobre ansiedade, né? Diferente da sabotagem que você fica se limitando, a ansiedade é você começar a sofrer por coisas que ainda nem aconteceram. Muitas de nós achamos ou definimos a nossa ansiedade como preocupação, né? Não, eu só estou preocupada. E não é isso. Ansiedade é você viver no futuro, você sofrer por coisas que nem aconteceram e que talvez nem vão acontecer. Mas como eu quebro, né, esse ciclo de ansiedade? Toda vez que vier esse pensamento lá na frente sobre o que vai acontecer lá na frente, você para e tenta trazer para a realidade. Isso está acontecendo agora ou é só coisas da minha cabeça? Por exemplo, quando eu tinha os meus filhos lá 3 anos atrás, eu sofria por esse momento presente, vocês acreditam? Há 3, 4 anos atrás, eu já estava sofrendo, imaginando como seria a minha vida com 3 crianças, trabalhando CLT com horário para entrar e muitas vezes sem horário para sair, com crianças estudando meio período, porque nesse tempo de vida que meus filhos estudam só meio período do dia, mas só que há 4 anos atrás eu estava sofrendo por agora. Eu cheguei no agora e eu nem trabalho CLT, e ultimamente eu nem para as minhas lojas estou indo, eu estou conseguindo me dedicar como mãe. Se lá atrás eu tivesse tido essa orientação e parado para pensar, Janaína, isso está acontecendo agora, você já está naquele momento, seus filhos já estão estudando meio período e você ainda continua trabalhando CLT,
A resposta seria não. Eu teria me acalmado. Como eu naquela época não tive essa orientação, eu sofri por um tempo e vejam, sem necessidade. Então pare de alimentar esse tipo de pensamentos. Realmente, nós não controlamos o pensamento que vem, mas nós conseguimos controlar os pensamentos que ficam. Então o que você não conseguir resolver, entregue eles para Deus. O mais, Ele fará. O quarto ensinamento que eu vou trazer para vocês é sobre fuga. Ou seja, fugir não resolve. Porque Jacó aqui, se a gente observar, ele fugiu por anos do irmão. Só que chegou uma hora que ele teve que voltar. Mas, Omar, fugir então é eu sair de um lugar para o outro? Aqui com a história de Jacó foi. Mas hoje, nos dias atuais, a gente foge quando a gente procrastina alguma coisa, a gente fica deixando para depois, a gente foge de alguma decisão, a gente quer se esquivar de alguma pessoa porque a gente não quer resolver aquele problema na hora. Então a fuga atual são essas coisas. O problema da fuga é que ela traz um alívio imediato, só que depois ela traz um peso junto com ela. Por isso é muito importante que você identifique o que você vem evitando. Sabe quando a gente fica com aquele discurso de estar esperando estar pronta, fazer tudo perfeito para tomar aquela decisão? Isso é um tipo de fuga. Uma vez eu ouvi uma frase que eu trago ela comigo todos os dias da minha vida, né? É melhor feito do que bem feito. Porque às vezes a gente fica fugindo de fazer algumas coisas porque a gente quer perfeição, porque a gente quer que esteja tudo impecável. E aí a gente vai procrastinando, vai fugindo, não vai colocando em prática. O Diário de Maria é um exemplo. Esse projeto nasceu no meu coração há anos atrás. E eu nunca coloquei em prática porque eu não queria gravar aqui na sala da minha casa. Eu já queria ir num estúdio, fazer, né, ter milhões de visualizações. E eu ia fugindo do propósito que Deus tinha na minha vida. E isso só ia gerando, eu ficava remoendo dia e noite, né? Às vezes eu falava para todo mundo do projeto e não colocava em prática. Até o dia que eu decidi parar de fugir e fazer ele acontecer. E é por isso que nós estamos conversando aqui agora. A gente aprende também com a história aqui de Jacó sobre medo. E aí eu quero te falar uma coisa. Ter medo não é o problema. Parar por causa dele, que é um grande problema. O medo, ele não foi feito para nos paralisar. O medo foi feito para nos fazer avançar. Não esquece, ter medo é natural, todas nós vamos sentir. Só que paralisar por causa dele, aí é uma escolha só nossa. Então o medo, ele vem muitas vezes quando não sabemos como nos posicionar, quando a gente não sabe o que vai acontecer, porque a gente precisa entender que o medo ele não nos dá um aviso, ele simplesmente vem como uma emoção, como uma sensação. Quando a gente começa a entender que o medo não vem para nos avisar, mas sim para nos testar, essa nossa teoria aqui que a gente viu, que ter medo é natural, mas paralisar por causa dele é um problema, começa a fazer muito mais sentido e nós começamos a ser muito mais estratégicas e avançar mesmo com esse sentimento de medo do que ficar parada num determinado lugar. Um exemplo prático, às vezes você pode não falar ou não se posicionar por medo e aí muitas das vezes você perde a oportunidade, porque o medo ele não vem para nos ajudar, ele vem para nos limitar. A melhor forma de lidar com o medo é a gente aceitar que ele sempre vai existir. Quando a gente estiver naquele pico do sentimento, o pico do medo, não tomar nenhuma decisão. Primordial, não tentar controlar tudo e o principal, entregar tudo nas mãos de Deus, porque a gente tem a certeza que quem está no controle é Ele. O último ensinamento que eu tiro dessa parte da história é sobre o perdão. Último, mas não menos importante. Porque perdoar não é sobre o outro, é sobre você conseguir seguir. Você concorda que Esaú tinha todos os motivos para odiar Jacó, para querer se vingar, matar, fazer de tudo? Mas ele toma uma decisão assim que ele viu o irmão dele, que a propósito estava morrendo de medo. Ele tomou a decisão de perdoar e não de se vingar. Sabe por que não é fácil perdoar? Porque perdoar envolve dor, envolve injustiça, envolve decepção. Mas só que a falta do perdão nos prende emocionalmente, nos mantém no passado e contamina as nossas atitudes. Mas, como é que eu faço para perdoar envolto a tanto sentimento? Perdoar não é sentimento, perdoar é decisão. Então, para perdoar, você precisa decidir perdoar.
E aí fica muito mais fácil você decidir perdoar quando você para de reviver situações. Porque quanto mais a gente se alimenta do passado, mais a gente aumenta a ferida. Você não precisa fazer justiça. Deus não te chamou para se vingar. Ele te chamou para ser livre, para seguir em frente. Imponha limites. Perdoar não é aceitar tudo. Perdoar é se posicionar e não permitir repetições. E vai ficar também mais fácil para você decidir perdoar quando você escolher não carregar mais mágoas, porque tem bagagens que não são suas, mas você insiste em levar com você. Depois de tantos ensinamentos que a gente teve aqui, que conteúdo rico, né? A gente vai chegar no momento em que pausa se for preciso, pega a sua caneta, faça suas anotações, responda com muita verdade. Esses questionamentos a gente montou aqui para realmente trazer a sua consciência para que você consiga aplicar. É importante não só assistir o vídeo, mas que você consiga aplicar um ensinamento, né? Que você consiga fazer uma pequena mudança que seja, eu já vou ter ganhado muito. Então, se for preciso, você dá uma paradinha a cada pergunta e vai respondendo com o coração. O que você tem plantado nas pessoas que pode estar voltando para você? Qual pensamento tem te travado hoje que talvez nem seja verdade? Você está vivendo uma realidade ou você está vivendo hoje um cenário que você mesma está criando? O que você sabe que precisa enfrentar hoje, mas que você está evitando? O medo está te protegendo e te fazendo avançar ou o medo está te paralisando? Quem você ainda não perdoou que está te impedindo de avançar? Então eu espero que essas perguntas façam sentido aí para que você tente ou liberar perdão, ou se livrar do medo, avançar, tirar essa ansiedade de dentro de você. Então, se for preciso, volta mais um pouquinho, reflete sobre elas. Mas independente de quais desses ensinamentos você está precisando aplicar hoje na sua vida, ou se são todos, eu quero orar por você. Então, eu vou pedir que você abaixe a sua cabeça, feche seus olhos, coloque a sua mão em sinal de receber, porque nós vamos orar. Pai, estamos aqui na Tua presença hoje para te agradecer por mais um vídeo, para te agradecer por todas as mulheres que estão assistindo nesse momento e para te pedir, Senhor, que nenhum medo nos paralise, que o medo, quando ele vier, ele seja fonte de avanço em nossas vidas. Senhor, que se tem perdão parado em nosso coração, se tem algum sentimento que não permite que a gente solte o perdão, porque o perdão não é para o outro, e sim para a nossa melhora, para que nós possamos nos aproximar mais de Ti. Porque se não fosse, Senhor, a Sua misericórdia que nos acorda todos os dias, nem aqui nós estaríamos, Pai. Então, que cada mulher que tem o perdão preso dentro do seu coração, que por esse vídeo libere nesse momento e consiga seguir e avançar. Tire de nós toda ansiedade, todo medo, toda circunstância que não nos permite avançar e viver o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, tudo te entregamos e por tudo te damos graças, em nome do Teu Filho eterno, que vive e reina para sempre. Amém. Acabamos! Acabou mais um episódio. Que episódio, né, Will? Que pena, gente. Como aprendemos hoje que você de fato consiga absorver esse conteúdo, né? Não é uma verdade afirmada, mas são princípios, são pensamentos que, lendo a Bíblia, eu acredito que se nós aplicarmos, que se a gente tentar seguir, com certeza a nossa vida vai ser muito melhor no dia a dia, né? Então eu espero que essa aula tenha feito sentido para você, que você tenha gostado. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque domingo tem vídeo novo. Não deixa de fazer um comentário se você gostou, se você está passando por algo dessas coisas que nós falamos aqui, se você tiver uma sugestão, um pedido de algum tema que você gostaria que nós abordássemos, estamos aqui para você. Lembrando que a gente também tem o nosso canal no Instagram, Maria_o_diário, lá tem interação todos os dias, dá pra gente ficar mais próximas uma das outras, tá bom? E não se esquece, né? Envia esse vídeo pra alguma mulher que você sabe que tá precisando ouvir essa história, que tá segurando o perdão, que não tá avançando por medo, que eu tenho certeza que essa corrente entre essas Marias todas vai fazer a diferença, tá bom? Eu te espero aqui no domingo. Beijo e obrigada por ficar comigo.